pastora Beth Cadal é uma filha de Deus. Sempre que o assunto for a minha identidade, não tem como não começar a falar do meu Pai, do meu Deus, que eu acredito que de todos é o Pai, amém? Então, sou pastora hoje do Ministério Reino de Deus em Movimento, sou mãe, sou esposa, sou casada. Eu vivo em Angola, mas ultimamente me encontro em Portugal, atendendo então uma agenda ministerial. Sou visionária do Exército de Mulheres Plenas, caminho com mais de uma centena de mulheres com o intuito de despovoar o inferno e povoar o reino dos céus com a palavra do Senhor, com o amor, com o perdão, com a libertação e com qualquer tipo de cura que é possível ser gerada em Deus. Gostei muito, despovoar o inferno, estamos a precisar, gostei dessa. Eu já dizia numa outra live, eu aprendi que vamos sair do conforto para ir para a zona do confronto consigo, é sempre um prazer. Então hoje nós vamos aqui perceber, temos aí umas três blocos, né? Aquele que vamos falar exatamente o que são feridas emocionais, como é que elas se formam, violência, trauma, mágoas, rejeição, fomos rejeitadas, daí nasceram essas feridas, os efeitos dessas feridas emocionais na vida, quer emocionais, quer físicas, na nossa vida. Então, eu vou começar já assim, de forma agressiva, no bom sentido, a começar a perguntar, já sentiu alguma vez está a passar por algo, por alguma dor do passado que ainda não conseguiu soltar, por alguma coisa que lhe magoou, que é do passado e ainda está aí, aquela mágoa, aquela dor ainda convive consigo? Lucinda, infelizmente, eu não chamaria ainda aquela dor, mas consigo olhar para a cicatriz e reconhecer exatamente que cicatriz é essa, porque muitas vezes, e principalmente em Deus, a nossa esperança é olhar para a cicatriz e não só sem ela nos causar dor, mas ao ponto de não lembrarmos qual é a origem daquela ferida, qual é a origem daquela cicatriz. Só termos memória que é uma cicatriz que certamente em algum momento da nossa vida marcou a nossa história. Então, há muitos anos atrás, na perca do meu pai, o contexto da morte do meu pai foi tudo doloroso, foi traumatizante, porque meu pai morreu envenenado e eu tive a infeliz infelicidade de presenciar esse ato, ainda muito pequena, com 10 anos, quando uma das pessoas que estava no meio onde ele estava, porque era muito comum, o pai vai sair e a mãe, eu sou dessa geração, não vai sozinho, leva a tua filha. E aí o meu pai, assim que meio que a força, acabou por me levar num encontro com amigos e deviam estar uns 5 senhores em casa. E o meu pai convidaram-lhe a beber alguma coisa, eu me lembro na altura, ele pediu uísque. E um colega disse assim, uísque não, tu agora só bebes uísque, tu agora estás muito fino, estás a te sentar com pessoas muito grandes. Beba maruvo, manjenvo, que é uma bebida tradicional de Cabinda, da província que eu nasci. O meu pai aceitou. Só que no ato de servirem o maruvo para ele, eu observei claramente, eu não vi o que era, mas mais alguma coisa com aspecto de pedra foi colocado no copo e o senhor pegou num garfo e misturou. E eu vi aquilo. E depois ele levou... Agressiva. Conseguem me ouvi-lo? Conseguimos, Ok. foi o meu som. E depois ele leva o copo no meu pai e eu lembro-me quando ele entregou o copo ao meu pai, eu fiquei assim, a tentar sinalizar na costa do meu pai, papá, papá. E meu pai baixou e eu disse, papá, não beba. O tio colocou alguma coisa no copo. É claro, uma menina de 10 anos, um senhor de 38 anos, parece que não fez sentido. E eu não consegui falar o mais baixo possível, não consegui ser a mais discreta possível,
o senhor ouviu e ele já falou assim: Ah, o que é que tu achas que eu coloquei no copo do teu pai? O que é que eu podia colocar no copo do teu pai? Teu pai é meu amigo, eu não coloquei nada, eu não faria mal ao teu pai. Meu pai bebeu, resumindo assim, chegamos a casa, passamos o dia todo, depois fomos a uma outra atividade, em casa de família, meu pai comeu, bebeu, fomos a casa quando eram 23 horas, nos deitamos, 3 da manhã, minha mãe foi me acordar, disse que meu pai estava a chamar por mim, e lá no quarto, meu pai pediu na minha mãe que saísse do quarto e perguntou-me: O que é que tu viste o tio a colocar na bebida do papá? Naquela hora, meu pai estava a passar mal e ele claramente lembrou-se do que eu havia dito na casa do amigo e eu expliquei. E para dizer que de alguma forma isso deixou algum trauma em mim, porque nunca foi um assunto completamente resolvido, nunca se falou. Eu demorei quase que 18 anos, inclusive para partilhar isso com a minha mãe. Fiquei com muito medo, depois do meu pai morrer, que a minha mãe soubesse e agisse de forma agressiva e acabasse por morrer. Então, deixaram em mim alguns gatilhos naquela altura, principalmente não tendo um conhecimento espiritual que pudesse gerar em mim libertação e necessidade de perdoar sem nunca me ter sido solicitado ou me ter sido dito um pedido de desculpas, porque às vezes nós estamos prontos para perdoar quando alguém vem até nós se desculpar. Então eu tive de aprender a perdoar alguém que nunca me pediu perdão. É gatilhos que, querendo ou não, ainda nos acompanham, como estes. É muito, muito marcante. Falando em gatilho, todos os dias vai surgindo algum gatilho. A memória da infância é aquilo que nós pensamos que apaga-se. Quando somos novos, temos 7 anos, apaga-se, mas volta e meia vem as memórias e tu tens como se fosse um déjà vu, eu já vi isso, isso já aconteceu e aconteceu mesmo conosco. Olha, amigos, partilham a live, a Dília partilha com a pastora o link agora e vamos ali. Quem tiver a acompanhar-nos, não deixa de partilhar. E a minha questão agora entrando, essa era a sua, como conselheira, como pastora, qual é o primeiro passo que aconselha ou que orienta alguém a dar quando não consegue perdoar? Porque perdoar não é fácil. Alguém que nos magoou, alguém que nos pisoteou, alguém que nos feriu, nos deu bufatada e nós demos o outro lado da face, alguém que rasgou o nosso coração. Qual é o primeiro passo? Eu gosto muito de falar e de trazer Deus em tudo que eu vá falar e vá fazer, porque também já não encontro uma forma de viver sem que ele seja visível, seja notado naquilo que eu vou trazer. Então, uma experiência pessoal, cresci num contexto de amar e ser muito amada. E não sei por que cargas d'água, às vezes as pessoas, quando muito amam, muito têm dificuldades de perdoar. Até parece que o amor e a falta de perdão andam de mãos dadas, quando devia ser completamente diferente. O amor e o perdão é o que nos ensina a palavra do Senhor. Amar e perdoar. Ele diz que amai ao teu próximo como a si mesmo. Mas quando Pedro vai perguntar quantas vezes devemos perdoar a quem nos feriu, Jesus vai dizer 70 vezes. Aquelas 70 vezes que Jesus vai trazer, elas não são 70 vezes na vida, 60 vezes, 70 vezes no ano, são 70 vezes no dia. Então, uma escolha que eu fiz para a minha vida é poder colocar o, o perdão como uma necessidade diária. De que maneiras? A Bíblia Sagrada vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam em cada amanhecer. Do mesmo jeito, Lucinda, que as misericórdias já se renovam antes de nós pecarmos, é do mesmo jeito que em nós deve existir a predisposição para perdoar antes de nos ferirem. Então, um primeiro passo é ter a predisposição para perdoar. Não importa quem seja, porque nós usamos muito de
uma régua de preferências. Perdoa a prima, perdoa a irmã, mas não perdoa a amiga. Perdoa o marido, mas não perdoa a colega. Perdoa o chefe, mas não perdoa o irmão. Então, o perdão em Deus, ele literalmente não é para algumas pessoas, é para todas. E se nós escolhermos buscar por intermédio de uma vida de oração em Deus, um coração manso e humilde como o dele, porque ele disse que fomos feitas suas imagens e sua semelhança. Então há uma predisposição em perdoarmos antes de nos ferirem. O que é que acontece? Eu falo muito do amortecedor espiritual. É criada em nós uma barreira espiritual, um amortecedor que, independentemente daquilo que nos vão fazer, não vai trazer o dano que esperavam, ou que esperávamos, ou que outrora poderíamos ter em relação a algo. E nos tornamos pessoas que perdoam praticamente o imperdoável. Como é que ela perdoou isso? Como é que ela superou isso? Eu fiz um tratamento preventivo. Eu escolhi perdoar antes de me ferirem. Eu não escolhi o que perdoar. Eu decidi perdoar a tudo e a todos. E essa é uma decisão consciente feita antes de te magoarem. Quando te magoarem, você terá um posicionamento completamente